A gente tem, olha que mapa bonito aqui, ó. 13 parques lá nos Estados Unidos. Não é só SeaWorld, a gente tem 13 marcas de parque nos Estados Unidos. Mas é óbvio que, assim, o nosso ponto forte de vendas é Flórida. Porém, a gente também vende Califórnia e a gente também vende San Antonio, no Texas. Temos parque no Texas também, ó que legal. Muito bem, vamos lá. Levanta a mão, sem medo de ser feliz, quem já teve a felicidade de visitar nossos parques lá. Levanta a mão. O restante da sala, que nunca foi, vocês precisam encontrar Jesus. É só isso que eu tenho a declarar. É isso, a vida de vocês vai mudar depois que vocês forem conhecer os nossos parques. E onde que a gente fica, para quem nunca foi? No lugar que o brasileiro gosta. International Drive, coração de Orlando, onde a coisa acontece e pega fogo. A gente tem 5 parques na Flórida, 3 em Orlando e 2 em Tampa. A gente tem um parque aquático em Tampa também. E em Orlando a gente fica lá no International Drive. O SeaWorld, Aquático e Discovery Cove, eles ficam um do lado do outro. E apesar de não termos hotelaria, como a Disney Universal, temos hotéis parceiros da cadeia Marriott, da cadeia Holiday Inn. E esses hotéis, eles ficam ali também na International Drive, atrás do SeaWorld. Vou fazer uma propaganda para os hotéis aqui, você ganhar 1 centavo. O legal de se hospedar nesses hotéis é que tem uma série de benefícios. Por exemplo, ônibus de graça para os parques. E aí a gente fala de ônibus de graça, tira esse cronômetro da minha frente que eu vou ficar nervosa aqui. Falar ônibus de graça para os parques, hoje a gente está falando de uma economia de $30 de estacionamento por parque. Tem outra série de benefícios aqui, só para citar um outro exemplo. Quick Queue, que é o nosso fura-fila. Quem se hospeda ganha um dia de Quick Queue para o SeaWorld. Então, só para vocês terem ideia, vale super a pena fazer aquela tática de guerra que o Renato sempre fala, né? Se hospeda metade na Disney, metade na Universal, metade nos hotéis ali do SeaWorld. Exatamente, tática de guerra. Muito bem, seguindo. Para a gente começar a falar sobre o SeaWorld, a gente precisa saber qual que é a nossa missão. E a gente tem uma missão, né? Eu sou um pouco alterada, gosto muito de animais, que é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar, na verdade, resgate e reabilitação, retorno de animais órfãos, doentes e feridos. E a nossa história começou antes do que nosso primeiro parque, lá em San Diego, quando 4 jovens que adoravam animais, assim como eu, saíram lá da Universidade da Califórnia e eles se juntaram e eles fundaram uma instituição de pesquisa que acabou depois virando uma instituição de resgate, que hoje é o SeaWorld Rescue. Nos Estados Unidos existem 5 grandes instituições que fazem resgate. E por incrível que pareça, o brasileiro não tem a menor noção que a gente faz esse trabalho. Tá? E a gente faz esse trabalho há mais de 60 anos. E o resgate veio primeiro que o nosso primeiro parque lá em San Diego, que veio só em 1963. A gente faz esse trabalho há mais de 60 anos. E óbvio que o nosso objetivo principal, o nosso goal é resgatar, reabilitar e devolver os animais para a natureza. E a gente faz isso toda vez que existe essa possibilidade. Tá, Cris, quando existe essa possibilidade? Quando os animais podem sobreviver por conta própria, quando não precisa de intervenção humana para eles continuarem sobrevivendo. E aí eu dou sempre o exemplo da JJ, uma baleia cinza que a gente resgatou, reabilitou e ela ficou com a gente 14 meses em processo de reabilitação. A JJ, só para vocês terem ideia, foi o maior animal resgatado e devolvido para a natureza com êxito na história de instituições que fazem esse tipo de trabalho. Tá? Eu podia ficar falando de resgate aqui até amanhã, mas eu não posso porque eu tenho tempo para... Muito bem. O melhor dos mundos, na verdade, seria um mundo que ninguém precisasse ter que fazer esse trabalho. Essa é a grande verdade, que a gente nem precisasse fazer resgate. Mas alguém tem que fazer esse trabalho e o SeaWorld faz esse trabalho lindamente. Posso falar isso com o maior conhecimento de causa, porque eu tenho um monte de amigo que trabalha lá. Ok. Falei que o melhor dos mundos seria quando se a gente não tivesse que fazer esse trabalho. E também seria os animais que a gente resgata, reabilita, e infelizmente a gente não pode devolver para a natureza. Por quê? E a gente tem um monte de exemplo assim. Porque são aqueles animais que eles precisam de ajuda para continuar sobrevivendo. E aí eu sempre dou o exemplo das grannies, as vovós tartarugas que ficam lá no SeaWorld, no Turtle Track. Por que grannies? Uma delas não tem um maxilar inferior, que foi arrancado pela hélice de um barco, e a outra não tem a nadadeira frontal, que foi arrancado pela rede de um pescador. 2 exemplos de animais que a gente resgatou, reabilitou e não pôde devolver.
E aí eu acabei de lembrar agora de um golfinho bebê que a gente acabou de resgatar. Ele está no SeaWorld, virou celebridade da mídia já. E ele foi resgatado numa situação tão grave que quando a gente resgatou ele há uns 2 meses atrás, a gente nem sabia se ele ia sobreviver. Eu fiquei arrepiada, não vou chorar. A gente nem sabia se ele ia sobreviver. E quando a gente resgata um animal nessa condição, a gente nem publica, na verdade, nas redes sociais e nem dá nome, dependendo da situação que ele está, porque a gente não sabe se ele vai sobreviver ou não. E aí, sobreviveu. Ontem foi até anunciado no Instagram que ele está super bem. Eu vi, eu estava lá com o grupo e eu no bastidor eu vi. Sobreviveu o guerreiro. Ele não pode ser devolvido para a natureza porque ele era bebê e estava órfão. Ele foi achado, né, sem a mãe. Então ele vai ficar conosco. E a gente agora, como ele está bem, ele vai ser colocado no Dolphin Nursery, que é uma parte ali do SeaWorld onde a gente consegue ver os golfinhos. E ele tem até uma mãe adotiva lá que está esperando. É uma mãe guerreira lá que ela já adotou vários golfinhos bebês, né? E ele está nesse processo de passagem. Ele vai ficar ali no SeaWorld com a gente. E a gente vai até colocar uns nomes na nossa conta no Instagram para vocês escolherem. Então, tenho um puto orgulho. Desculpa, tenho o maior orgulho de contar esses casos para vocês. Outro exemplo de animal que a gente resgatou, está em processo de reabilitação, mas infelizmente a gente não pode devolver porque ele não vai sobreviver na natureza se ele for devolvido. Certo? Lembrei de outro caso aqui que eu vou contar muito rápido. A gente resgatou 3 baleias piloto, que hoje elas ficam lá em San Diego, e elas foram resgatadas bebês também. Como elas não tiveram pai e mãe, elas não aprenderam a caçar. Então, por que a gente não pôde devolver as 3 baleias piloto para a natureza? Porque se a gente devolvesse, provavelmente elas não sobreviveriam. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito enfatizado: todos os animais que estão conosco no SeaWorld, no Busch Gardens, no Discovery Cove, eles nasceram conosco ou eles foram resgatados e não puderam ser devolvidos para a natureza. Beleza? Seguindo, pesquisa, nosso segundo pilar. Por que pesquisa é importante? Pesquisa é muito importante para ajudar o que está conosco, mas principalmente para ajudar o que está aqui fora, gente. A natureza precisa de muita ajuda. Exemplos de pesquisa. Temos uma atração chamada Antarctica Empire of Penguins. A gente tem 5 espécies de pinguins lá. É muito legal porque dá para a gente encontrar esses pinguins bem de pertinho. Inclusive tem lá o pinguim rei, que é uma das maiores espécies de pinguins do mundo. Estou de pinguim hoje. E aí, há um tempo atrás, nasceu uma pinguinzinha chamada Wonder Twin. E o que mantém a temperatura corporal dos pinguins são as penas. E a Wonder Twin teve um problema lá de DNA. E as penas dela não cresceram no tempo que deveria ter crescido. Então, por conta disso, ela não podia mergulhar com os coleguinhas pinguins dela. Muito bem, o que o time maravilhoso de pesquisa do SeaWorld Inconformado fez para a Wonder Twin poder mergulhar com os coleguinhas pinguins dela? Eles fizeram um neoprene, uma roupa de mergulho customizada para ela, escrito Wonder Twin SeaWorld. E essa história, para ela poder mergulhar, e essa história ficou tão famosa que a televisão foi lá fazer cobertura. Além disso, a gente desenvolveu uma pelúcia em homenagem ao Wonder Twin, que hoje é vendida no parque. E toda a renda, não só dessa pelúcia, mas tudo que é comprado, vendido no parque, ele vai para uma causa de resgate ou para alguma espécie que está em extinção. Então, a Wonder Twin não é diferente disso. Exemplo de pesquisa. Outro exemplo de pesquisa, só para fechar o segundo pilar. A gente faz muito resgate de manati, de peixe-boi. E quando a gente sempre procura resgatar a mamãe e o bebê. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, lá no passado remoto, a nossa taxa de mortalidade era muito alta. Por quê? Porque a gente não conseguia acertar uma fórmula de leite em pó que fosse igual ou parecida com a da mamãe peixe-boi na natureza. Time de pesquisa do SeaWorld Inconformado foi lá, estudou e desenvolveu uma fórmula que é referência hoje na comunidade científica, que é 99,9% igual à da mamãe peixe-boi na natureza. Pesquisa é importante, tá? Para fechar, pesquisa, lembrei de outro aqui. A gente desenvolveu um tratamento baseado em mel de abelha para curar ferimento em casco de tartaruga, para curar ferimento em costas de peixe-boi de manati. Então, pesquisa é importante para ajudar o que está conosco, para ajudar o que está lá fora. Beleza? Seguindo, o terceiro pilar, que é tão importante quanto os outros, e eu acho que isso é muito latente para quem nos visita, é educar as pessoas através do entretenimento e
E a gente gosta muito de fazer isso, ó, treinar vocês aqui, depois levar lá para conhecer, para separar o corpo da alma nas montanhas russas, enfim. Todas as nossas atrações, elas fazem menção a um animal, né? Ou a um tema da natureza. Então, educar as pessoas através do entretenimento, o que a gente quer? A gente quer que vocês nos visitem, que as pessoas nos visitem, que aquela visita não termine naquele dia. A gente quer plantar uma sementinha na cabeça de vocês, né, das pessoas, e quer que as pessoas entendam. Educação ambiental começa onde? Dentro da nossa casa. É muito isso, né? Por exemplo, na verdade, a gente quer que vocês aprendam no parque e pratiquem no planeta. A visita conosco é isso. A gente quer que vocês entendam, por exemplo, que através de um ato pequenininho, a gente pode, fazer a diferença no planeta. Como? Separando o lixo certo dentro de casa. E fazer isso da forma certa dá um trabalho enorme. É isso. Falei para vocês que todas as nossas atrações, elas fazem menção a um animal. Vamos lá, a gente tem uma montanha-russa linda lá no Sword chamada Manta. Ela faz a menção ao movimento das arraias. Então eu quero que a gente vá na Manta, se divirta na Manta, separa o corpo da alma. A alma, ela retorna no final, com um delay, mas ela retorna. Daí eu quero que a gente saia da Manta, vá no habitat das arraias, veja quantas espécies de arraias existem na natureza, passe a mão nas arraias, alimente as arraias, que a gente aprenda alguma coisa sobre aquela espécie. É isso. A visita nos nossos parques é exatamente isso. Não só no Sword, no Busch Gardens também, no Discovery Cove também, enfim. Educar as pessoas através do entretenimento. Muito bem, seguindo. Há um mês atrás, mais ou menos, a gente alcançou um marco de 40 mil animais resgatados. Eu encho a boca para falar isso, é muito bonito a gente falar isso. Todo mundo que trabalha no SeaWorld, na corporação, ama muito o que faz. Eu sou feliz, né? Eu falo, eu amo, adoro meu trabalho, é lindo. Porém, o mundo perfeito seria se ninguém tivesse que fazer esse trabalho. Se a gente resgatou 40 mil, é porque alguém foi lá e colocou a mão em 40 mil. Essa é a grande verdade, né? O legal seria se ninguém tivesse que resgatar 40 mil. Porém, alguém tem que fazer esse trabalho e o SeaWorld faz esse trabalho lindamente. Durante a pandemia, com o parque fechado, a gente continuou resgatando e devolvendo para a natureza animais. Mesmo com o parque, foi todo mundo mandado embora. O time de resgate não, ficou lá trabalhando e devolvendo, devolvendo à medida do possível ou não devolvendo, enfim. E eu vou mostrar para vocês, acho que esse vídeo ele resume o que é o SeaWorld, qual é o DNA do SeaWorld e porque assim, não só eu, mas todo mundo que trabalha para o SeaWorld tem o maior orgulho do que faz. E vocês a obrigação de passar essa palavra para frente. Isso. You know, today is the best day to be a rehabilitator. Today we got to release 10 Kemp Ridley sea turtles. We are so proud to help animals like sea turtles recover. These 10 sea turtles join the over 2,500 sea turtles that SeaWorld has already helped. Over the last 30 years, places like SeaWorld and other organizations have been working tirelessly to care for manatees in the wild through rescue and rehabilitation. However, today, manatees face significant challenges going forward. Coral reefs having about 25% of all the ocean's biodiversity means that we're really trying to protect something that is going to protect us, but also protect the oceans. Rescuing an entire ecosystem as opposed to an individual or a certain species is really incredible for us to be able to do.
Hi, I'm Guy Harvey, and I want to congratulate SeaWorld. What they do is remarkable. I'm very proud with our association with SeaWorld. They've helped us with our shark research work, shark conservation, and of course, other marine animals that we study, like turtles and the reef conservation efforts. It's all part of the same action in trying to defend nature and protect nature. I encourage everybody to become involved, help where they can, aid SeaWorld in their magnificent journey. Keep up the great work, guys. Muito bem, vamos lá, seguindo, vamos falar do SeaWorld. SeaWorld é o parque da vida marinha, que eu amo de paixão, enfim. O SeaWorld foi o primeiro parque que eu fui na minha vida em 1991. Nem sabia, que fazia ideia que eu ia trabalhar para eles, enfim. Vamos lá, a gente tem atração para toda a família, a gente quer que as pessoas, vocês aprendam no parque e pratiquem no planeta. E mesmo durante a pandemia, a gente teve muitas novidades. Eu vim aqui só para falar das novidades. Muito bem, a gente tem lá o Dolphin Stadium, e no Dolphin Stadium a gente tem 8 golfinhos meninos que fazem a alegria da galera. O que mudou? A gente antes chamava Dolphin Days. A gente mudou, tudo nosso tem uma pegada educacional. Você vai entrar no SeaWorld, você sempre vai aprender alguma coisa sobre determinada espécie. No Dolphin Adventures não é diferente. Os 8 golfinhos meninos, inclusive o Diego, que é celebridade da mídia, o que é legal aqui é que eles escolhem uma criança na plateia, e durante esta apresentação, essa criança vai virar um treinador. Ela vai alimentar o golfinho, ela vai passar a mão no golfinho, é muito legal. Essa criança vai ter o que a gente chama de experiência com significado. Ela não vai esquecer o que vai acontecer aqui. É muito, muito legal. Bom, a grande verdade é que o brasileiro quer sentar ali no estádio da Chamu, no estádio dos golfinhos, e que quer tomar banho de água salgada. A gente toma banho de água salgada, mas existe um significado para isso acontecer. É isso. Tem música? Tem música. Nessa mesma pegada, no estádio dos Leões Marinhos, é o Sea Lion Water Spotlight. O Seymour e Clyde, eles continuam lá. Mas o que é legal é que aqui a gente aprende qual é a diferença entre a foca e os leões marinhos. Alguém sabe? Os leões marinhos têm orelha, a foca não. O leão marinho sempre vai olhar para a gente com cara de quem está julgando a gente. A foca com cara de quem está pedindo alguma coisa. Vocês nunca vão esquecer disso na vida de vocês. O mímico continua ali. Mas a gente vai aprender qual a diferença na natureza, o que a gente pode fazer para contribuir com a saúde dos oceanos, por exemplo. Isso é a visita nos nossos parques. E aí, como eu falei, a gente tem atrações para toda a família. E a gente inaugurou lá em 2019 uma área tematizada na Vila Sésamo, é a Sesame Street Land. E o que é legal aqui, a gente tem 8 atrações para a família, para as crianças, a gente tem encontro com o personagem, a gente tem parada. E o que é muito importante a gente falar, a gente tem uma certificação para receber autista. Ninguém tem isso. E essa área tem. Tá? O que quer dizer isso? Além de treinamento, todas as atrações dessa área têm uma coisa chamada guia sensorial. O que é o guia sensorial? Ele mede qual vai ser o impacto daquela atração baseada nos 5 sentidos. Ninguém tem isso, tá, gente? Só para vocês saberem, por isso que eu estou falando dessa área aqui. É muito legal. A gente tem uma personagem, a Vila Sésamo também tem uma personagem autista, que é a Júlia, que é uma menininha de 5 anos de idade. Também ninguém tem isso. Agora vamos lá que eu vou respirar para falar da novidade. Muito bem. Nesta mesma pegada, no dia 18 de fevereiro, a gente inaugurou, junto com o nosso parceiro de vida selvagem lá da Alasca, a nossa primeira montanha-russa de arremesso, Icebreaker. O que quer dizer isso, Cris? Quer dizer que a sua alma será arremessada nesta montanha-russa, mas no final ela vai retornar. Não, é brincadeira. Vamos lá. Essa aqui é a nossa primeira montanha-russa de arremesso. E a primeira montanha, essa montanha-russa, na verdade, é uma montanha-russa familiar. É sério. Eu sou entusiasta de montanha-russa e eu digo para a pessoa que está iniciando na vida da montanha-russa, na vida da emoção, vá nessa. Porque as outras que a gente tem no parque são radicais. Essa aqui é a menos radical.
tá? Inclusive, estamos nos intitulando como Coaster Capital. Depois vocês vão saber por quê. Então, a Icebreaker vem para nos conscientizar sobre a importância das geleiras no Ártico. A gente sempre aprende alguma coisa nas nossas atrações. Então, essa daqui dá para levar a vovó. A vovó sai feliz da vida. Veja a cara das pessoas no vídeo. Não estou mentindo. Olha aqui, gente. Olha lá. Amazing. Airtime, airtime, airtime. This ride is awesome. You ride that ride again and again and again and again. I am so ready for this ride. It was so good. It was everything I'd hoped to be with, just years in the making, the build-up. Oh my God, breaking the ice for the first time was just insane. Surprising. Very surprising. We love to go backwards and up, and you fly out of your seat every hill you go on. It was awesome. And I was like, woo! It was so fast, there was so much airtime. There was sideways airtime and backwards airtime. It was unbelievable. Guys, the top hat is crazy. The forwards, the backwards launches are awesome. There's so much airtime. The ride is great. You guys have to come out to SeaWorld and ride it yourselves. Vocês viram? O povo sai feliz. Não existe mais sensação mais libertadora nesta vida do que andar de montanha-russa. E o legal, leva os boletos vencidos para arremessar tudo lá de cima. Junta, quando for... É sério, já levei vários meus. Joguei tudo lá de cima da Meiko. Falando em montanha-russa, vem a nossa 7ª, que a gente vai inaugurar em algum momento do ano que vem, não tem data definida. Essa nossa 7ª montanha-russa, ela vem para homenagear o mar. Ela não tem nome ainda, porém, muita gente batizou ela de Surf Coaster. Não posso dar mais spoiler porque não tem nada oficial. Tá, ela já está sendo construída. Olha só que bonita. Vai ser radical, só sei disso. Aí, gente, ó. Segura na mão de Deus e vai. Primeira desse tipo que estamos construindo lá no SeaWorld. Então vem coisa radical, diferente por aí. Muito bem, seguindo, vamos falar do Aquática, o nosso parque aquático, irmão do SeaWorld, fica em frente ao SeaWorld. Porque a gente tem mais de 40 atrações, é o único parque aquático que tem animais. A gente tem os golfinhos de Commerson, eles são primos numa escala menor das orcas. O que é legal, é o único lugar na América do Norte que vocês vão conseguir ver os golfinhos de Commerson. Além do aquático, qual outro lugar que vocês podem ver? No Japão. Seguindo, vamos lá. Durante a pandemia, a gente inaugurou a atração, é o 5º ano consecutivo que a gente inaugura a atração no aquático. A gente inaugurou o Riptide Race, eu acabei de testar, agora posso falar comprovadamente. Essa atração não é radical, dá para vovó ir, dá para apostar corrida, sério. Então é um toboágua de duelo que a gente aposta corrida com o coleguinha. Então, se você vai de 1, ele vai numa velocidade bem mais... tipo 10 por hora. Se você vai de 2, né, porque é mais pesado, aí ele vai numa velocidade 12 por hora. Então ele não é radical, é legal, é familiar, eu fui, bacana. E nessa mesma pegada, no dia 11 de março a gente inaugurou o Reef, a gente repaginou o Reef Plunge. Essa atração é legal porque ele passa no meio do habitat dos golfinhos de Commerson. Porém, 2 pontos. Não dá para ver nada. Então, vá na atração, saia da atração e depois vai no habitat. É legal, ele é todo iluminado durante o percurso, tem vários desenhos de animais. E não é radical também, tá? Vocês vão ver pela felicidade da garota deste vídeo, olha lá. I want to go on it again. It was amazing, it was so nice. You're gonna love it. It was fantastic. I can't wait to go down again because I love what you did. Oh, it was awesome. The new translucent light inside is awesome with all the animals and lights. I love the animals. It was exciting. I want to do it again, actually, like right now. You know, you're not really expecting a lot of the twists and turns, and all of a sudden it's like, you see the sky, you can see everything around you. It's really amazing. Very different and unique from other water slides. I love that when you go through, you see kind of the beams of light and colors and the outlines of the animals as you go down. Like, I was surprised at how fast it was, so I thought it was really fun. Like, it's definitely a good mix of thrill and like with enjoying all the animals.
É só no vídeo que a pessoa vai de rima no toboágua e não borra, mas enfim, vamos lá. Seguindo, vou falar muito rápido do Discovery Cove. Alguém já foi aqui ao Discovery Cove? 3 pessoas são felizes, ó. O Discovery Cove, a gente só tem noção do que é quando a gente só consegue vender esse produto quando a gente vai. É sério isso. Por isso que toda vez que eu levo o grupo para lá, eu tento pelo menos levar para fazer um walking tour. Porque quando a gente volta, quando a gente conhece, a gente consegue vender muito melhor esse produto. Ó, vamos lá. Não existe nada parecido em Orlando. Não existe. Começando pela quantidade de pessoas, 1.300 pessoas. Ele não é um parque, né? Ele é um resort, é isso. E quando a gente vende, é isso que a gente fala para a pessoa, né? O ingresso dele inclui tudo, desde a roupa de mergulho até o estacionamento, o armário chuveiro, até o protetor solar. A gente tem, porque ele é ecologicamente correto, ele não agride os animais. E aí o melhor, a comida, desde a hora que a gente entra até a hora que a gente vai embora. A gente tem um restaurante que serve desde salmão até churrasco, até cachorro quente. E aí, para os biriteiros de passagem, vamos lá, maiores de 21. 5 tipos de cerveja, vinho branco e vinho tinto, incluído no valor do ingresso. Se isso não for suficiente, é possível fazer um upgrade para um outro pacote de bebidas lá no parque ou no site. A gente não vende aqui no Brasil. Hashtag dica de milhões. Pegue a roupa de mergulho 3 números maior que o seu, porque você come muito. Outra coisa, a gente tem 3 estações de abastecimento ali espalhadas no parque. Se você não quiser parar para comer no restaurante, essas estações, além do patrocínio da Coca-Cola, que tem a bebida ali, a gente tem vários tipos de snack que você imagina, que você não imagina também. E esta semana a gente inaugurou uma pizzaria ali dentro do Discovery Cove, que também faz parte está incluído no valor do ingresso. Então, é um dia para relaxar. Outra coisa bacana também, até o saquinho para você colocar sua roupa molhada está incluído no valor do ingresso, ok? Bom, vamos lá. Obviamente que o ápice da visita no Discovery Cove é a interação com o golfinho. Na verdade, aqui a gente vira treinador durante 45 minutos, é isso que acontece. Não está incluído no valor do ingresso, isso é opcional, tá? Criança acima de 6 anos que pode fazer, abaixo não pode fazer. E a gente vira treinador durante 45 minutos. Resumidamente, é isso que acontece. E aí, o único produto adicional disponível para venda no Brasil é este aqui, que é o Sea Venture, que é uma caminhada que a gente faz subaquática, 3,30 metros de profundidade, usando esse capacete bonito que chama escafandro. Tá bom? Criança acima de 10 anos. Alguém aqui já fez Sea Venture? Um dos únicos lugares que a gente consegue fazer Sea Venture sem precisar fazer curso é no Discovery Cove. Seguindo. Bom, o nosso próximo parque é o Busch Gardens. Eu falei que a gente tem 2 parques em Tampa. A gente tem um parque aquático que é irmão do Busch Gardens, que é o Adventure Island também. E que o ingresso que a gente vende aqui no Brasil Combo pode visitar o Adventure Island. Cris, Busch Gardens é o parque que é a meca das montanhas russas? Sim, mas o Busch Gardens é muito além de um parque de montanhas russas. Ele é um dos maiores zoológicos dos Estados Unidos. Ele tem atração para toda a família. Olha lá, tem os safaris mais legais da Flórida. O que as pessoas não têm a menor ideia é que a gente tem uma área infantil ali também. Da Vila Sésamo, na verdade, é um safari. É uma área que tem 9 atrações. O que é legal dessa área é que ela tem uma entrada só, que é a mesma saída. A probabilidade de vocês perderem o filho, o neto, o sobrinho aqui é praticamente nula. Tem uma área molhada que também tem encontro com personagem. Então, dá para ir com criança no Busch Gardens também. Dá para ir com crianças maiores no Busch Gardens também, porque a gente tem uma outra área chamada Jungala, que é uma área de arvorismo, que também tem uma área molhada nesta parte do parque. As pessoas não têm a menor ideia disso. Eu acho que o Busch Gardens só tem montanha-russa. Mas não. Tem atração para toda a família. Quem não anda de montanha-russa vai ter um dia bem legal no Busch Gardens. Outra coisa, a gente tem um hospital veterinário no meio do parque chamado Animal Care Center. É aberto ao público, acontece atendimento igual na vida real ali, como ela é. Então você pode estar lá, bonitão, pimpão, andando no Busch Gardens, de repente parar. E o tigre está sendo atendido? O tigre eu não digo porque quando é animal grande eles avisam no Instagram do parque, mas animal pequeno como a águia pode estar sendo atendido sim. E o que é legal é que isso está incluído no valor do ingresso. O Animal Care Center fica em frente ao habitat dos elefantes, ok? Deixa eu engolir saliva.
Seguindo, outra atração muito legal é esse trenzinho que é o Serengeti Plan. Inclusive, esta Maria Fumaça, ela é original da data de abertura do parque, de 1963, para vocês terem ideia. Esse percurso é super legal, é super familiar, ele passa na planície do Serengeti, a gente consegue ver os animais. Eu lembrei de falando em animais aqui, a gente tem uma avestruz no Busch Gardens resgatada, chamada Velma. Ela foi resgatada, ela era bebê, e ela foi criada no meio das girafas. Quando ela ficou maior, a gente tentou colocar a Velma com a espécie dela, ou seja, avestruz. Não deu certo. Então, se vocês fizerem o Serengeti Safari, que é uma experiência vendida à parte, que a gente consegue alimentar as girafas, vocês vão ver a Velma junto com as amigas dela, girafa. A avestruz, ela pensa que ela é uma girafa. Eu vi o Serengeti aqui, eu lembrei disso aí. Muito bem, agora segura na mão de Deus e vai, que é a nossa outra novidade no Busch Gardens. Bom, aqui, esses engenheiros realmente eles acordaram inspirados quando eles desenharam a Iron Gwazi. A gente tinha lá uma montanha-russa antiga chamada Gwazi, de madeira, que você saía com dor de cabeça dela. Aí, os engenheiros resolveram a gente, para desmontar, ia dar maior trabalho, ia ser muito dinheiro desmontar. O que eles pensaram? Vamos pegar nesse percurso, repaginar ele, misturar com aço e vamos fazer uma montanha-russa híbrida. Foi isso que saiu. Bom, a Iron Gwazi, ela vem para homenagear o animal icônico da Flórida, que é o crocodilo. Muito bem. Airtime, vocês sabem o que é airtime? É quando o corpo separa da alma. A Meiko, no SeaWorld, separa 8 vezes. Aqui, 12 momentos de gravidade zero. Ou seja, você vai lá fazer um high five com São Pedro 12 vezes aqui. Mas isso daí não é o mais radical. Ela alcança uma velocidade de 122 km por hora. A primeira descida dela, 63 metros de altura, e ela é super íngreme. Mas não é o mais radical. Ela tem 3 inversões. Sabe quando o crocodilo ele vira de barriga para cima na natureza? É essa sensação que a gente tem. Mas o mais legal, ela sai do momento de gravidade zero e emenda numa inversão. Você sai dela que você não sabe quem você é, aonde você está e o que está acontecendo. Então a gente tem que ir pelo menos umas 3 vezes nela para saber o que acontece. E a música de lançamento dela em inglês chama To Another Level, que eles falam que é para outro nível. E ela é realmente isso, ela é radical, para quem gosta de radicalidade. Você sai dela chamando Jesus Genésio. Resumindo, é isso, gente. Iron Gwazi. Olha a descida dela. É boa para arremessar boleto. Incredible. It was crazy. I'm going, yeah, my blood is rebel. I'm going to another level. Let's go, let's go, let's go. Vocês não sabem o que é isso aí à noite. É bom. Bom, vamos lembrar que a gente tem um transporte gratuito, porque às vezes a pessoa não vai para Tampa porque ela não quer dirigir. A gente tem um transporte gratuito chamado Shuttle Express, ele sai de 5 pontos, tanto de Orlando quanto de Kissimmee, e é super fácil. O que precisa? O ingresso válido. É só entrar no site e fazer a reserva. Porém, precisa ir e voltar, não adianta eu querer usar a perna só para voltar. Não funciona. E precisa entrar nesse site com pelo menos 1 dia de antecedência. Beleza? Uma outra coisa legal, que as pessoas não têm nem noção, a gente tem vários eventos sazonais, tanto no SeaWorld como no Busch Gardens, no decorrer do ano. E esses eventos sazonais, vou até sair da frente do calendário, estão incluídos no valor do ingresso. A pessoa não paga nada além por isso. Deixei até San Diego aqui para vocês verem, tá? O Electric Ocean, por exemplo, é uma festa que celebra o verão no SeaWorld. E o Summer Celebration no Busch Gardens acabou há uma semana atrás. O parque fecha às 10h30 da noite. E as atrações funcionam. Então a gente pode, por exemplo, andar na montanha-russa à noite. Coisa que quem viaja para lá em janeiro não consegue fazer, porque o parque fecha às 6 da tarde. Então é muito legal a gente saber que existem esses eventos sazonais. Falando nisso,
Somos os únicos parques, SeaWorld e Busch Gardens, que tem Halloween de dia para as crianças, e isso está incluído no valor do ingresso. O Halloween começou agora, 10 de setembro, e vai até 31 de outubro, em datas selecionadas. O Spooktacular, que é o Halloween infantil, acontece aos finais de semana, e tem distribuição de doce, é de graça, não paga nada por isso, tá? E aí, vamos lá. Temos o Halloween adulto, o Howl-O-Scream. E esse ano a gente começou a vender este ingresso para o Howl-O-Scream aqui no Brasil. Galera, acabei de voltar de lá, levei grupo. Então, não mais, eles iam. Mas eles iam. Não, isso aí não acontece mais. As montanhas russas funcionam, algumas atrações funcionam à noite, mas eles não vão mais. Eu só botei a foto aí para ilustrar, mas não vão mais. Antes da pandemia eles iam. Bom, no SeaWorld e no Busch Gardens, esse ano estamos com 5 casas e 7 Scary Zones. Então, o parque de quinta a domingo é o único evento sazonal que é necessário um ingresso à parte. E eu voltei de lá. Eu fiz um fan tour. A minha última turma de fan tour fez SeaWorld e fez Busch Gardens. Gente, é sensacional. Tá? Qual que é a diferença? Alguém pode me perguntar qual é a diferença do Halloween Howl-O-Scream para o Horror Nights? É muito diferente, porque aqui é para quem gosta de Halloween raiz. O povo aqui, eles saem correndo atrás de você, sim. Você toma um susto pra caramba na casa. É muito legal. Busch Gardens, por exemplo, eles se escondem no meio da vegetação. O parque fica todo escuro, então você não sabe onde você está andando. É divertidíssimo, mas você tem que gostar de Halloween. Eu tenho medo. Bom, a gente arrumou uma solução para quem quer ir e tem medo. A gente vende lá um colarzinho, que é um gatinho laranja, que chama No Boo Me, não me assuste. Então você pode ir e andar com esse colarzinho, entendeu? Mas não pode entrar na casa com esse colarzinho, porque aí os caras vão te assustar. Mas você pode andar nas zonas do medo com esse colarzinho, que aí os caras não vêm te assustar. É muito legal. Ó, só para vocês terem noção do que é o nosso Halloween. Busch Gardens é a bruxa, é a Witch of the Woods, essa. Isso é a casa mesmo. O povo sai correndo. Pior é que você corre, quanto mais você corre, pior é. E aí é o SeaWorld. Scratch. O que é muito legal é que o casting, eles interagem com a gente. Então, tipo, tem um cemitério lá no Busch Gardens. Você anda no meio do cemitério, o cara vem e pergunta, você viu minha alma andando por aí? E aí você vai respondendo ou não. E o cara vai fazendo lá um texto, improvisando um texto. Então, para quem gosta de Halloween, hashtag fica a dica. Vamos lá, parte final, vamos falar de ingresso. Por que comprar ingresso com vocês aqui? Só tem vantagem em comprar ingresso aqui. A gente paga em real, a gente parcela, a gente libera o saldo do cartão de crédito. E outra coisa, nenhum parque quer que a pessoa vá comprar ingresso na porta. Vai ser sempre mais caro, tá? E a gente tem ofertas, por exemplo, no nosso caso, que só tem aqui no Brasil. O cara vai falar, vou comprar na porta. Não vai, não tem na porta. A gente não incentiva que ninguém vá na porta comprar ingresso. Quais são as ofertas que existem disponíveis aqui no mercado brasileiro? Eu montei uma tabela aqui. O SeaWorld não vende ingresso. Quem vende ingresso são os operadores, tá? Então, eu botei aqui um valor fictício, uma média de valores. Esses são os ingressos que nós temos disponíveis no mercado. Todos os nossos ingressos são multiparque, com exceção do ingresso single day. Ou seja, se você vender single day SeaWorld, a pessoa só vai poder visitar o SeaWorld. Se você vender single day Busch Gardens, a pessoa só vai poder fazer visita ao Busch Gardens. Fora isso, qualquer combo nosso, ele vai fazer a visita da maneira que ele quiser. O que significa isso? Se ele quiser, se você vender 3 parques pelo preço de 2, que esse é o melhor ingresso que a gente tem, ele pode, se ele quiser visitar 3 vezes o SeaWorld, ele pode. Se ele quiser visitar 2 vezes o SeaWorld, 1 vez o Aquática, ele pode. Por que eu falo que esse aqui é o melhor ingresso que a gente tem? Porque a gente tem o ingresso de 2 parques. Eu nem falo que existe esse ingresso, porque a diferença de valor do 2 parques para o 3x2 é exatamente 10 centavos. Tem gente que nem sabe disso. Ah, mas meu passageiro não tem dia para ir no 3º parque. Não importa, você está dando um parque a mais para ele. Ele pode voltar lá no SeaWorld para comprar uma toalha da Shamu, por exemplo. Então,
Pensem na hora de sentar com o passageiro, qual é o ingresso que mais atende. Outro exemplo, 3 parques com 3 planos de refeição. Na média, este ingresso sai mais ou menos por $60 por dia. O ingresso de parque com plano de refeição. E o SeaWorld não está deixando entrar com comida. Ele está tirando a comida de dentro da bolsa das pessoas. Eu acabei de voltar de lá. E está mesmo. Ah, mas eu tenho um problema. Um passageiro que ele tem problema, a criança tem problema de alergia alimentar. Neste caso, a pessoa tem que levar um atestado escrito em inglês do médico, atestando que a criança tem problema de alergia alimentar, e aí fica na mão de quem está lá na porta, se vai deixar entrar ou não, por conta e risco. Então, aviso que está tirando, porque eu vi e estão tirando sim. Então, avisem os passageiros. O Busch Gardens pode ser que tire, pode ser que não tire, então, por conta e risco, tá? Pode entrar com água, pode entrar entrar com copo refil do parque, sim. Fora isso, estão tirando. Então, aproveitem para vender 3 parques com 3 planos de refeição, porque o plano de refeição é o único que você come de 90 em 90 minutos. Um prato principal, uma entrada, uma sobremesa, uma bebida sem álcool, e ninguém tem isso. Na primeira parada que você dá no parque, você gasta, brincando, $30. Você paga o plano de refeição aí. Façam conta, tá? Ingressos com ilimitados. É o único ingresso que a gente tem, que ele vale por 14 dias de visitas ilimitadas e leva estacionamento. Certo? E o 3x2. Os nossos ingressos, eu falo que é BBB, bom, bonito e barato. Flexibilidade, simplicidade e autonomia, porque ele escolhe como ele quer fazer. Custo-benefício, o que vocês precisam saber é a validade. Como que é? Ele vale 1 ano, tá? Contando da data que ele foi emitido. A gente não precisa marcar, agendar para fazer a visita. O que a gente precisa saber é a janela para fazer a visita. Como é? Comprei 3x2, entrei hoje no SeaWorld. Quanto tempo eu tenho para entrar para fazer a minha segunda visita? 14 dias. Quanto tempo tenho para entrar para fazer a terceira visita? 14 dias. E a mesma coisa para o ingresso que tem plano de refeição. Então não tem chabu aqui. É fácil. Não precisa marcar no aplicativo. Oi, empolguei. Não precisa marcar no aplicativo. Entendeu? Não tem data agendada de visita. Aqui é facinho. Por isso que eu falo, BBB, bom, bonito e barato. Nossos ingressos são os mais baratos. Não tem chabu para vender. Dá para ver lá, bonito. Entra no site do SeaWorld, você vê o calendário para frente do evento que está acontecendo. É belezinha. E qualquer dúvida, pode me mandar e-mail que eu respondo. Me chama no Instagram que eu respondo e está tudo certo. Seguindo. Ingresso Discovery Cove. Não tem chabu, é fácil. A gente tem 2 tipos de ingresso que acabam virando 4. Por quê? Nado com golfinho opcional. Quais são? A gente tem o Day Resort, que é o que leva o SeaWorld e o Aquática. E aí, o SeaWorld e o Aquática, ele vale por 14 dias de visitas ilimitadas. E essa visita pode ser feita antes da data do Discovery Cove ou depois. Ok? E a gente tem o ingresso Master Blaster Punti Patizum das Galáxias, que é o nosso melhor ingresso, que é o Ultimate. Que ele leva SeaWorld, Aquática e Busch Gardens. E neste caso, o estacionamento no SeaWorld, no Aquática e no Busch Gardens por 14 dias de visitas ilimitadas. É o melhor ingresso que a gente tem. E quando a gente senta com o passageiro e desmembra o valor do ingresso e mostra para o cara o que ele está levando, não sai caro. É bem isso. Certo? Reta final, novidade. Olha só, a gente lançou um portal dedicado a vocês, profissionais do turismo, tirem foto. Entrem lá, se cadastrem, todo o nosso material bonito está lá. Esses vídeos que vocês viram, está lá. Mapa dos parques está lá. Imagens para vocês postarem na rede social, está lá. Newsletter com informação, com novidade, está lá. Posso continuar? Todo mundo tirou foto? Olha só, vou mostrar só um pouquinho para vocês do que é esse nosso portal. A gente tem tudo sobre as nossas marcas, tem uma parte que fala só sobre conservação, uma parte que fala só sobre resgate. Acessibilidade, eu falei sobre guia sensorial, está tudo aqui. A gente explica quais são nossos produtos adicionais. Outra coisa, olha só. A gente não tem papel nos parques mais, tá? Mapa nos parques não tem mais. Preciso do mapa, Cris, aqui. É só entrar lá, fazer download, bonito, tá aqui. Uma outra coisa muito legal. Esta modelo, gata, bonita, gente boa, esteve lá nos parques e a gente gravou alguns conteúdos legais que ninguém gravou. Já estou acabando, tá? De umas pílulazinhas assim, de 1 minuto. Como eu faço para usar o plano de refeição? Aonde eu troco? Gravei. Como uso o Shuttle Express? Está gravado. Busch Gardens é para criança? Está gravado.
Agora eu fiquei mais tempo lá, a gente gravou várias coisas legais, inclusive The Discovery Cove, que ninguém gravou, e a gente vai liberar isso com o tempo. Com o tempo também a gente quer que vocês nos mandem sugestões do que colocar aqui. Que vídeo gravar, o que falta para vocês, guia de ingresso, enfim. Esta é a ideia. Aqui, aliás, afinal esse portal é para vocês, certo? Nesta mesma pegada, a gente repaginou o site do consumidor final, que está aqui, SeaWorldParks.com.br. Ele está bem parecido com o site dos Estados Unidos. E aí, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. É isso, gente. Valeu, obrigada. O meu e-mail aqui. Não aceito boleto vencido, porque eu já tenho os meus. E agora é isso, gente. Brigadão. Alguém tem dúvida?